Amigos abençoados, que a graça de Deus alcance o seu coração. Nesse dia hoje, falamos da sabedoria. Gostaria de saber o que você pensa a respeito da sabedoria que você tem ou a loucura que você tem, que você vive. Vamos ver o que a Bíblia diz assim no livro de Eclesiastes. Capítulo 7 diz assim, falando o sábio da sua sabedoria. Eclesiastes, capítulo 7 diz assim, comparada a sabedoria e a loucura. Capítulo 7, versículo 1 diz assim, melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos os que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Coração do sábio está na casa do luto, mas do insensato na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir uma canção do insensato. Glória a Deus por isso. Pergunto eu para você. Talvez você tenha considerado essa sabedoria uma loucura. Talvez você diz, eu não gosto de ir em velório. Eu não gosto porque as pessoas estão mortas ali, aquela cerimônia toda, as pessoas chorando. Talvez para você é aborrecimento. Talvez você diz assim, é melhor ir numa festa. Lá sim, eu bebo minha cerveja, como uma carne com os meus amigos, vivo minha vida. Porque Deus conhece o meu coração. Talvez isso está no teu coração, a tua mente. Talvez você pense dessa maneira. Talvez você pense assim, olha, eu prefiro ficar ouvindo uma música do que ficar ouvindo uma pregação, ouvindo uma palavra, do que esses crentes, do que essas pessoas ficam falando a respeito da palavra de Deus. Talvez você pense assim. Mas vamos começar agora aqui no primeiro capítulo, que diz assim, que a Bíblia diz assim, a sabedoria, que diz assim, melhor é boa fama do que um unguento precioso no dia da morte, do que do dia do nascimento. Então veja bem, melhor ter a boa fama, mas que boa fama você tem? Talvez a tua boa fama é você dizer, passei a noite bebendo com os meus amigos. Talvez você pode dizer, passei a noite por aí curtindo, fazendo coisas que desagradam a Deus. Você não acha que o melhor é o dia do nascimento? É o dia que a pessoa nasce? Deus dá vida para a pessoa, coloca ele no mundo sem nenhum pecado. Ele nasce perfeito para fazer a vontade de Deus. Deus não colocou você com nenhuma doença no corpo físico. Deus não colocou você aleijado. Deus não colocou você com nenhuma deficiência. E talvez hoje você compara a sabedoria da palavra de Deus com uma loucura. Talvez para você é loucura. Capítulo 2 diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela mesma hora você vê o fim de todos os homens. Os vivos tomam em consideração. Quando você vai numa casa chamado velório, num lugar onde há luto, ali você vê as pessoas sofrendo por aquele ente querido e se compadecem um dos outros. Assim nós vemos o fim de todos os homens. Ali naquele mesmo momento você vai estar com a tua mente ligada. Ontem eu estava festando com meu amigo. Ontem eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Nós conversávamos muito.
Hoje ele morreu. Hoje ele partiu para a glória do Senhor. Talvez a tua sabedoria é desse jeito. Você pensa que se divertir e andar são coisas boas? Sim, são coisas boas que o Senhor nos deixou para a edificação e consolação da nossa carne. Mas tem certos pontos que nós devemos de saber que nem tudo é aprovado por Deus. Então muitos se recusam a ir em um velório. E muitos nos casos, nos dias de hoje, a gente vê, as pessoas fazem velório e oram pelos mortos. Oram, fazem missa pelos mortos, achando que elas podem, com a ignorância delas, orar e libertar a pessoa do caminho onde ela tem ido. Eles acendem vela para que a pessoa possa ser iluminada até chegar ao Senhor. Então, essa é a sabedoria das pessoas. Elas pensam que aquela cerimônia, o morto ouvirá. É como se fosse numa festa, está se divertindo, está vendo tudo. A partir daquele momento não se vê nada. Então por isso que a Bíblia diz, é melhor você ir nesses lugares para que você coloque a tua consciência no andamento. E os vivos devem ver isso, tomar como consideração, entender, ver que não podem errar. Considera a sua vida hoje, porque amanhã não há tempo. Amanhã não há oração, não há missa que te possa te livrar. Há tempo. Há tempo o Senhor te chama. Há tempo o Senhor vem batendo na sua porta, no seu coração, chamando tua atenção. Há tempo o Senhor está te dando livramento. Quantas e quantas vezes Deus te livrou de acidentes? Quantas vezes Deus te livrou da morte? Quantas vezes Deus te livrou de tantas e tantas coisas? E você, pensando em festar, procurar boas casas de show, sabe? Procurando alimentar sua carne para se desviar das coisas do Senhor. Capítulo 3 diz assim, melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Muitas vezes, você pode estar magoado com as pessoas que estão levando a palavra de Deus. Muitas vezes você olha para essas pessoas e chama elas de tolas, bobas. Aproveitar a vida melhor do que ficar ouvindo isso. Muitas vezes você diz isso. Mas muitas vezes Deus está usando a pessoa para te alertar, para consertar o teu coração e você não vê. Talvez essa mágoa, ela venha se tornar a paz no seu coração. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como uma espada afiada. Ela penetra nas profundezas do coração e ela é apta para apartar, para cortar o coração, para abrir e repartir e unir as partes. Então você veja bem, se ela é como uma espada, ela pode penetrar até no coração. Assim é a palavra de Deus. Ela penetra no teu coração. E para você pode ser como uma mágoa ouvir a palavra. Mas ela vai te trazer conforto. Ela te traz melhoras para o coração. Ela te traz vida. Ela te faz repreender e você entender que a hora que o Senhor te chama não é a hora da boa fama, se apresentar perante as pessoas, mas ter uma vida em consagração a Deus. Capítulo 4 diz assim, o coração do sábio está na casa do luto, mas do insensato está na casa da alegria. O coração do sábio, da pessoa sábia, ela vai se compadecer da pessoa, vai levar o seu amor, a sua amizade para a pessoa, consolar a pessoa, os vivos, não os mortos. Consolar, ajudar a pessoa a passar por aquele momento. Mas o insensato, o tolo, o ímpio é tolo. Ele desgasta a sua vida nas boates, dançando funk, aproveitando as carnalidades, aquilo que aborrece o Espírito de Deus. O insensato, ele pensa que está fazendo algo para o seu bem, mas na verdade ele acaba atrapalhando o seu caminho. Versículo 5 diz assim, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir uma canção do insensato. Melhor ouvir o sábio. O que é ouvir o sábio? É ser sábio, é entender que o seu tempo,
a sua diversão, que você diz que é diversão, ela já se passou. Hoje você é um homem, um pai de família. Hoje você é uma mãe de família. E você ainda procura se divertir. Será que você está se divertindo? Ou você está atrapalhando o seu relacionamento com o seu próximo, com o seu esposo, sua esposa? Talvez você está atrapalhando a sua vida por coisas que te agradam à carne. Talvez a repreensão do sábio, que a Bíblia diz, é você ser sábia nessas partes. É entender que a sua vida já se passou. O que você tinha que fazer, você já fez. Agora você tem que viver e agradar a Deus. Viver a canção que o Senhor escolheu. Viver junto a Ele. Glorificar a Deus. Buscar a Deus. Se converter a Deus. Deixar dos seus caminhos que muitas vezes te afastaram de Deus. E talvez você passe por um momento difícil. Sabe por quê? Porque essas perguntas são as próprias respostas da sua vida. Talvez a vida inteira você andou por esses caminhos que te afastaram da presença do Senhor e você se encontra assim. Então é melhor você ouvir a repreensão do sábio do que ouvir uma canção do insensato. É melhor você ouvir a palavra de Deus do que ouvir uma balada funk, do que ouvir um rock. Uma canção que na verdade vai fazer você sentir prazeres da carne e você errar novamente. Então, deixa essa palavra com você e espero que você não se aborreça da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Fica na paz do Senhor e que Ele te console e que Ele possa te livrar e te dar sabedoria para o seu dia a dia e glórias a Deus.